Olá, comunidade da PAI de Ponte Nova. Aqui estamos para passar alguns momentos juntos, a convite do presidente José Alfredo Padovani, meu amigo, e com certamente a anuência de todas e todos que compõem a diretoria, a equipe de trabalho, para refletir sobre o papel da filosofia na escola. A pergunta que o Alfredo me coloca é esta: qual o lugar da filosofia na escola? E eu pretendo iniciar com uma fala de Antônio Carlos Gomes da Costa, um educador importante que eu tive a oportunidade de conhecer. Me permitam ler: educar é sempre uma aposta no outro, ao contrário do ceticismo dos que querem ver para crer. O educador é aquele que busca sempre crer para ver. De fato, quem não apostar que existem qualidades nas crianças e nos jovens com quem trabalhamos e que essas qualidades não se fazem evidentes nos seus atos, não se presta verdadeiramente ao trabalho educativo. O nosso educador, Antônio Carlos Gomes da Costa, parte do princípio de que todos têm qualidades, todos têm valores importantes que devemos colocar na ordem do dia do nosso trabalho. Para falar da filosofia, eu quero dizer que a filosofia é muito importante no dia a dia. Ela está presente na escola em todos os instantes, em todos os momentos. Ela sempre discutiu a educação, desde o início, porque a abordagem filosófica precedeu em muito a abordagem científica. A filosofia veio antes da ciência, muito antes. Antes só se pensava racionalmente sobre os problemas, sobre os fenômenos, sobre as coisas do mundo. Então, a filosofia, nas suas origens, já tratava da educação. Ela sempre quis responder às questões mais instigantes da nossa vida. O que é o ser, o que é o homem, o que é a vida, o que é a morte, o que é a educação, o que é o conhecimento. São as questões que a filosofia quis responder. Claro que essas questões se multiplicam por milhões de questões. Pensar o que somos, pensar o que podemos ser, nossas potencialidades. A educação se tornou, então, desde quando a filosofia se tornou de uma certa maioridade com Sócrates, a educação se torna, então, o problema da filosofia. Pensar como Sócrates pensou, colocando o homem no centro da discussão filosófica. Por quê? Porque antes de Sócrates, o problema filosófico era a natureza, o mundo, as coisas, o universo, seus movimentos, seu ir e vir, a luz e a sombra, a noite e o dia, esses fenômenos naturais, das chuvas, das tempestades. O ser humano queria compreender esse universo em que vivia. Mas quando Sócrates aparece, no século IV a.C., ele coloca a seguinte questão: o homem. O que é o homem? Não devemos nos perguntar tanto pelo que está lá fora, mas pelo que está aqui dentro. Quem sou eu? Daí a conhecida expressão dele: conhece-te a ti mesmo. Ao invés de conhecer o que está fora, conhecer o que está dentro da pessoa. O homem passa a ser o centro da filosofia, o centro da discussão, e o Sócrates é muito importante para isso. A filosofia nos coloca também diante
da finalidade da educação. Quais são os fins da educação? Qual é o objetivo? Por que se educa? Então, as perguntas que se fazem neste caso é: qual o sentido da educação? Sentido aqui é mais do que aquilo que a minha mãe dizia: põe sentido nisso, põe sentido naquilo, que é prestar atenção. O sentido é quando você está num caminho. Você pode ir para frente ou ir para trás, você pode ficar parado, estacionado. Então, o sentido é a direção, para onde vamos, onde queremos ir, qual o caminho que nós devemos seguir, para lá ou para cá, para o lado, em que sentido nós vamos. Então, a filosofia ajuda a pensar, qual é o objetivo, qual é a finalidade, onde nós queremos chegar. Então, tem que pensar se nós estamos no caminho certo. Isso sempre pensando e repensando e de novo pensando, porque isso nunca termina. Nós estamos sempre perguntando para onde vai a educação. Essa pergunta, é claro que ela é respondida na pedagogia, na psicologia, até na economia. Uma época, escutando um grande político importante da nação, ele dizia: precisamos repensar a educação, mas isso não é brincadeira. Pensar a educação envolve um grande investimento financeiro. Ele pensava olhando também a importância da economia na educação. Ela é vista sobre vários prismas científicos, mas é visto também filosoficamente. Então, diz a Simone Weil, uma grande filósofa, para homenagear as mulheres que devem ser filósofas sempre da educação. Ela diz que a educação é um instrumento da libertação humana. Então ela coloca um grande sentido para a educação, um grande objetivo. A libertação humana, libertar o ser humano das suas amarras, dos seus males, de tudo aquilo que o prende. E Whitehead, um filósofo inglês, um xará do nosso presidente, Alfredo Whitehead, Alfredo Padovani, Alfredo Whitehead, um filósofo inglês, ele coloca a seguinte questão para a educação: de nada adianta investir uma fortuna na educação se não houver clareza quanto aos fins, quanto aos objetivos. Então, se supõe que quando nós vamos entrar numa instituição, como a PAI, qualquer outra escola, qualquer outra instituição educacional, temos que nos perguntar: qual o objetivo desta entidade? Qual a finalidade? Por que ela existe? Onde ela quer chegar? Qual o papel dela na sociedade em que vivemos? Isso tem uma importância muito grande, porque nós vamos conduzir nossas energias para atingir essa finalidade. Todo o trabalho, toda a metodologia, toda a didática, tudo visa chegar a esse objetivo. Só se nós não sabemos qual é, nós estamos ali simplesmente fazendo número, e não pode ser assim no trabalho com a educação. Eu quero dar aqui alguns exemplos de filósofos educadores, mas são só alguns, porque praticamente todo filósofo é um educador. Eu falei no Alfred Whitehead, ele trabalha com uma temática que talvez estivesse distante da educação, os processos científicos, mas na verdade ele pensa também a educação. Mas o grande primeiro filósofo, que foi o Sócrates, antes dele houve vários outros importantes, mas o Sócrates é que começa a pensar o ser humano. Ele pensa a educação e diz que pensar a educação é pensar o homem é pensar a educação. As duas coisas estão juntas. Homem e educação, educação e homem. A educação é para o homem só é homem pela educação. A educação é a grande paixão do homem. Paixão é pathos, é um pouco o sofrimento. A educação é o sofrimento nosso. Nós temos sofreguidão pela educação, inquietação.
Estamos sempre preocupados. Isso nos inquieta, nos intriga quando falamos de educação, constantemente em todas as etapas da história, em todas as etapas da nossa vida. O homem cria a educação, é verdade, mas a educação também cria o homem. A educação também cria o homem. Toda prática educacional, ela tem um conceito de homem. Então a gente pergunta: que tipo de mundo nós queremos construir com a educação? Que tipo de sociedade? Isso está implícito na educação. Muitas vezes há educadores, professores, membros da comunidade que não percebem isto, que implícito no processo da educação, nas leis, nas formulações todas, em toda essa papelada, documentação, tudo que ocorre dentro de uma sala de aula, ou também de uma sala de planejamento escolar, tem esta colocação: que tipo de sociedade nós queremos? É uma sociedade livre, participativa, uma sociedade fechada? É uma sociedade de dominação ou de liberdade? Que tipo de sociedade se quer? A educação, às vezes, não percebe isso em alguns momentos. Pode ser que não perceba isso. Que tipo de homem nós queremos construir para esta sociedade que nós queremos construir? É um homem consciente, crítico? Ou um homem cego, que não percebe as coisas? Que tipo de comunidade nós queremos? Isso está implícito na educação. Então, toda prática educacional traz em si um conceito de homem, um conceito de sociedade, um conceito de conhecimento. O outro grande filósofo educador foi Platão, e Platão foi educado por Sócrates. O Gabriel Perricet diz que Platão é o fruto, é o resultado da educação de Sócrates. Digamos, Sócrates pariu um grande filósofo que foi Platão. E é exatamente isso que ele usa, né? Porque ele diz que a filosofia tem que ter uma metodologia que possa fazer nascer o homem novo. E não foi só Platão, vários outros grandes discípulos de Sócrates se tornaram grandes filósofos. O Platão coloca sua filosofia de um modo especial como um grande projeto de educação. No livro A República, nós temos um projeto educacional, mas é um projeto educacional que é também um projeto de sociedade e um projeto ético. Para ele, então, a sociedade, que é a construção política da polis, a política, a educação e a ética formam um tripé indissolúvel. E no tripé, se você tira um desses pés, cai todo o sistema, todo o projeto. Então, é necessário que a escola seja um projeto político para uma sociedade. Um projeto de educação que traga em si o rigor ético. Não pode faltar nenhum desses pés dessa construção. E quando se diz política em Platão, o que está colocado é a vida na polis, porque ele acha que o ser, ele se realiza como ser na polis, na cidade, na comunidade, na sociedade. E de fato é verdade. Ninguém se realiza para dentro de si mesmo. Ele se realiza externando seus conhecimentos, seus dons, aquilo que ele pode contribuir, seus conceitos, sua crença, sua cultura, seus valores. Nisso ele se realiza, naquilo que ele sabe fazer, nas suas potencialidades, no mundo. Construir um mundo onde a pessoa possa ser feliz.
Esse é o projeto de Platão. E isso é possível por meio da educação. E sabemos que a República é um projeto ético, em que ele coloca que todo o percurso do educando é um percurso em que ele tem que provar que ele sabe viver a ética, que ele não se deixa seduzir pela corrupção, pelo mal, e que ele vai, então, poder viver na sociedade só quando provar que é ético. E aí ele vai poder participar da polis e pode, inclusive, exercer a função do governante. O governante, para Platão, é o filósofo, mas não é o filósofo que só diz coisas, é o filósofo que pratica aquilo que ele aprendeu. Um bom discípulo de Sócrates que dizia que o bem que você aprende é para ser praticado. Quem aprende, quem sabe o que é uma coisa boa, vai praticar aquilo que é bom, vai ser ético, vai ser correto. Esse é o projeto do educador Platão. Outro grande filósofo educador é o Kant. Demos um salto muito grande, né, de antes de Cristo para o século XIX, 18 e 19, a passagem do século 18 para o 19, o Kant, em que ele diz que a filosofia ela é muito importante, que um projeto de educação ele é o mais difícil problema para ser colocado ao homem. Quer dizer, a educação é aquilo que é mais difícil para se pensar. Olha que coisa interessante. E ele era também um professor rigoroso, um professor muito atento, rigoroso consigo mesmo, com a sua tarefa. E ele disse que o mais importante na educação é aprender a pensar, não é encher a cabeça dos alunos, das pessoas, com pensamentos dos outros. É ensinar a pensar. E pleonasmo dizer pensar por si mesmo, né? Quem pensa tem que pensar por si mesmo. Quem só copia e só repete, feito papagaio, o pensamento dos outros, não está pensando, né? Está colando, está repetindo o que o outro falou. É preciso decodificar, compreender, e você pode reproduzir o pensamento, mas mediado pela sua reflexão, por aquilo que você tira de melhor do outro. Então é preciso pensar, segundo Kant. Ensinar a pensar é a coisa mais importante. E ele diz que, olha que coisa importante, devemos pensar a educação no futuro, não só para hoje, mas pensar também para o amanhã. Poderíamos citar muitos outros educadores, professores, filósofos. Está aí no Brasil hoje Marilena Chaui, que vocês conhecem, Leandro Carnal, que todo mundo conhece. E eu não posso deixar de citar Paulo Freire, que foi professor do ensino fundamental, professor de português, né? Um homem que fez o direito, que na primeira defesa que foi fazer como advogado, viu que estaria cometendo sempre injustiça, defendendo o que não era para defender, acusando o que não era para acusar, e largou imediatamente, só fez uma defesa e falou, isso não serve para mim. Foi ser professor de português, ensino fundamental. E depois fez um grande trabalho de educação e se tornou um grande pensador, que todos podem ser. Que registre sua experiência, que registre aquilo que você faz, e que é uma experiência de sucesso, né? Um case de sucesso. Você também pode formatar a sua teoria. Podemos dizer então de quais são os momentos da filosofia na escola. Quer dizer, tentando aqui agora, depois dessa introdução, desses fundamentos da filosofia, dessa abertura, e sem aprofundar tanto, mas dizer em que momentos a filosofia entra na escola. Todo momento, mas alguns momentos são privilegiados e necessários, porque todos têm que pensar, todos e todas. Toda a comunidade educativa tem que pensar. Então, se tem que pensar, é um momento especial de filosofar. O corpo docente,
a formação de uma equipe de trabalho no plano coletivo do grupo, da equipe, mas também no plano individual. Você tem que se preparar para compor uma equipe. Não se pode comprar uma equipe do nada, a partir do nada. Você tem que levar você mesmo, o que você tem, seus valores, e se abrir também para compor aquele time, para jogar junto, para estar lado a lado, ombro a ombro, para também se propor a melhorar a cada dia para compor essa equipe. Sentir que você pertence efetivamente a essa equipe de trabalho com aquela finalidade, com aquele objetivo daquela escola. É o sentimento de grupo, é o sentimento de pertencimento. Noto muitas vezes que a pessoa não tem compromisso com o grupo. E eu sei que é difícil mesmo, há um cansaço, muita gente entra para a produção da vida, para a produção da existência, e às vezes não dispõe de tanto tempo, mas é preciso encontrar tempo para se apaixonar pela sua equipe de trabalho, para gostar da sua equipe de trabalho e para se fazer gostar também pela sua equipe de trabalho. Isso é muito importante. Então, a primeira coisa, o primeiro momento de filosofar é quando você vai compor uma equipe. Quem sou eu nessa equipe? Qual o meu papel? O que estou fazendo aqui? Como que eu posso ajudar? E dizia um amigo, professor meu, como não atrapalhar? Ele dizia, muito ajuda quem não atrapalha. Promover o encontro. O Gabriel Périssé tem um livro que chama Pedagogia do Encontro. Tive o prazer de conhecer também o Gabriel Périssé. Pedagogia do encontro. O encontro é muito importante. Ele se dá nas reuniões, ele se dá na acolhida, quando se chega, quando se sai. Ele se dá nos momentos de qualificação profissional, mas também de qualificação da convivência. Quando eu tenho um encontro, uma reunião pedagógica, é um momento de conviver com as outras pessoas, conhecer melhor essas outras pessoas e me relacionar melhor com essas pessoas. O encontro ele é muito importante. Ele tem um apelo próprio. Então, filosofar no momento do encontro, das reuniões, das palestras, das avaliações, na construção do projeto político-pedagógico da escola ou na revisão desse projeto político-pedagógico. Fiz questão de ver o da Nossa Pai, ele foi revisado recentemente em função da pandemia. Ele precisou ser reformado. Esse momento de avaliação, de ver o que está acontecendo, de ter em mãos o projeto político-pedagógico da escola, é um momento de filosofar, de pensar e repensar os objetivos, de colocar ali tudo o que se vai fazer e assumir coletivamente o que vai ser feito. Lamentavelmente, muitas vezes numa escola ele é colocado numa gaveta, e não pode ser, ele tem que ser filosofado o tempo todo, né? A cada semestre, talvez a cada ano pelo menos. A reunião de colegiado é um momento privilegiado de filosofar, de conhecer, de dialogar, de conhecer o outro, de falar, muito importante. O momento do conselho de classe é um momento também em que o pensamento, a reflexão, o exercício do raciocínio tem que estar presente. Uma outra coisa muito importante da filosofia na escola é a questão do diálogo como uma prática constante da escola. Por definição, o diálogo é o reconhecimento do outro como um diferente com o qual eu devo conviver, aceitar e tratá-lo como sujeito, nunca como objeto. Se o outro é tratado como objeto, já não é possível ter diálogo. O diálogo é sujeito com sujeito, no mesmo nível, na mesma condição, senão não há diálogo. Muito importante o diálogo como uma prática, né, constante. O reconhecimento de dois discursos é o diálogo, no mínimo dois discursos. Logos é um discurso, o pensamento, aquilo que o outro diz. De dois. Então, o diálogo é a relação de um pensamento com o outro, de um discurso com o outro, né, de um conceito com o outro, ou com vários. Então, o diálogo é a pluralidade dentro da escola, é a diversidade. É o acolhimento dessa diversidade de pensamentos, de conhecimentos, de potencialidades e a valorização disso, a canalização, o aproveitamento do que deve e pode ser aproveitado
para atingir os fins, não é para se perder numa grande avenida, mas é para conduzir a um objetivo importante onde nós queremos chegar. O diálogo é a disposição para conviver na diferença, que é uma coisa tão desafiadora nos tempos atuais. Sempre foi conviver na diferença, aceitar que o outro não sou eu, não pensa como eu, não tem a cultura que eu tenho, tem outra diferente, não maior nem melhor, mas diferente. Então o outro é diferente. Conviver na diferença é a aceitação do outro do jeito que ele é, com as potencialidades que ele tem. Então o diálogo é que permite conviver na diferença, aceitar e aproveitar bem aquilo que o outro traz de diferente. É uma atitude de acolhimento, desenvolvimento das possibilidades do outro. É uma ponte que permite o encontro. Só podemos nos aproximar uns dos outros através do diálogo. Dizer para o outro aquilo que eu quero dizer, que eu posso dizer e que eu quero também ouvir do outro. É a disposição para perceber o outro. É a possibilidade do relacionamento honesto. Porque a honestidade não é só eu não tirar isso aqui que pertence ao outro, não é só desviar aquilo que é do público para o privado. A desonestidade é também na relação do dia a dia, de falar a verdade, de dizer o que está pensando, não ficar imaginando. E pior ainda, falar mentira sobre o outro. Quer dizer, isso é desonesto, dizer uma coisa que o outro não é. Então o relacionamento honesto é um relacionamento franco, fraterno, mas franco, objetivo, claro. Isso é honestidade. Esse de falar no nosso dia a dia, a gente diz assim, né? Falar por trás, falar sem o outro saber o que está acontecendo, falar sobre o outro sem que ele esteja presente. É tão importante isso. Lembro muito bem de alguém numa reunião em que se ia falar mal do outro e se alguém disse, essa alguém na verdade disse, não participo de uma reunião em que nós vamos falar dessa pessoa e que ela não esteja presente. Pronto, ponto final. Isso é honestidade. É que eu vou falar do outro sem que o outro esteja presente. Então isso no diálogo isso é muito importante. As condições para o diálogo, que é fundamental na comunidade escolar. A primeira condição é saber ouvir. Muita gente acha que dialogar é falar, né? Primeiro ouvir. Ser todo ouvidos. Audire. Ouvir para cumprir, para entender. A palavra respeito tem também na sua raiz a questão do ouvir. Ouvir com atenção. Respeito, lá na sua etimologia, é isso. Respeitar é ouvir com toda a atenção, com todos os sentidos. Colocar não só o ouvido, mas o pensamento está longe, colocar o pensamento, a sensibilidade, o olhar para o outro, para ouvi-lo, colocar toda a sua atenção naquele que está falando e que precisa de que você entenda, compreenda aquilo que está sendo dito. Mas também falar. O segundo passo do diálogo é falar, porque tem muita gente que não fala, fica calada, depois fala onde não deve, e o que não deve, e o que não ouviu direito. Então é preciso falar. Nas minhas aulas de filosofia, sempre considerei muito importante as pessoas que falam. E avaliava muito, e avalio, aquela aluna que participa, que diz, que dá retorno. Porque se eu não sei o que o outro está pensando, fica difícil. Ele tem que falar o que está pensando para que haja diálogo na sala de aula e no ambiente escolar, no ambiente pedagógico. Tem que ter ouvido e fala na dimensão correta. Colocar todo o sentido, prestar atenção, caminhar junto e continuar caminhando. Não termina. Tem sempre algo mais para se fazer. Só precisa continuar caminhando. Vencer a fragmentação do saber. O diálogo proporciona isso, condiciona isso. Se eu ouço outros com atenção, se eu quero aprender com o outro, o meu conhecimento
fica mais costurado, não fica fragmentado, não fica minúsculo, ele se amplia, ele se conecta com outros saberes, com outras coisas, outras novidades, outras leituras que outra pessoa traz ao conjunto. Verificar o todo, todas as partes, todas as razões. Nunca olhar só um aspecto de um problema. É sempre o outro lado, mas pode ter uma outra coisa, uma terceira, uma quarta causa, uma quarta situação que precisa ser considerada. Isso tudo é fundamental porque o diálogo possibilita isso e dá condição para isso. Mas tem uma coisa muito importante no diálogo na comunidade escolar, que é praticar a democracia participativa e não apenas formal. A escola é democrática, formalmente. Para você acessar, precisa entrar num sistema, às vezes participar de um concurso, de um processo seletivo, para conseguir uma vaga. Ela tem que hoje ser tornada pública, entrar numa fila. Isso é a formalidade da democracia. Mas a participativa é aquela que dá vez e voz, que permite que se fale, que se pense alto, que tenha um ambiente de alegria, de tranquilidade em que a pessoa possa participar. E essa pessoa é a direção, a pedagogia, é você que leciona, é você que é funcionário da copa, né, um funcionário da limpeza, um funcionário da portaria. Ao pesquisar, alguns anos, aqui em Ponte Nova, algumas escolas, numa delas eu me deparei com um projeto que funciona de um modo muito bacana, que é a contação de história com uma mensagem todos os dias. Do diretor até aquele que faz a limpeza, ou daquele que faz a limpeza até o diretor, todo mundo participa do projeto. Tem um dia para todo mundo falar. Olha que coisa bacana. Todas as pessoas participam daquele momento de começar o dia naquela escola, de dar uma mensagem, de dar um bom dia para a comunidade escolar. Isso é espetacular, você se sente importante. Paulo Freire dá um exemplo muito bonito, quando ele era secretário da Educação em São Paulo. Um dia ele disse que pegou um rapaz, um jovem, que era apenas aquele que tirava a cópia, xerox, numa máquina, lá na secretaria, e o levou para a inauguração de uma escola na periferia. Mas botou no carro oficial e foi. E ninguém entendeu, e ele depois explicou. Ele precisa sentir que esse trabalho aparentemente insignificante que ele faz tem uma importância tão grande de nos fazer realizar a inauguração de uma escola. O trabalho dele está conectado com o todo da escola. Então, todo mundo falar, participar. Essa é a democracia participativa, que não é apenas as formalidades. Isso é muito importante. Fazer da competência técnica, daquilo que você tem de conteúdo, que você sabe, uma competência ética. A ética tem que estar o tempo todo. Então, fazer também disso uma competência ética. A Terezinha Rios tem um livro que é Ética e Competência. Um livro pequeno, 3, 4 capítulos, que diz tranquilamente isso. Tem que ter uma competência técnica, saber fazer, mas fazer com ética, senão não funciona. Ter também, ela diz, uma competência estética, de sensibilidade, de beleza, mas de sensibilidade, porque diante da beleza eu tenho que ter sensibilidade. De que adianta uma obra de arte estética se eu não tenho sensibilidade? A sensibilidade também no fino trato, nas palavras, no modo de me dirigir ao outro, de me dirigir àquela com quem eu falo, ter beleza para falar, beleza nas palavras, e ter a competência política. Porque quando eu falo com o José, com o João, com a Maria, aluno, funcionário, educador, eu estou falando com alguém que está localizado no mundo que é assim e assado. Não converso com ele nas nuvens, é no mundo. E o mundo é a polis de Platão, que tem seus problemas, que tem suas situações políticas, que tem suas escolhas, que podem ser feitas e refeitas e desfeitas, se nós assim o quisermos. Então é nisto que está a competência política, de saber se colocar no mundo e dar respostas ou fazer perguntas sobre o mundo no qual nós vivemos. Finalizo
dizendo, caríssimas, e alguns caríssimos que estiverem assistindo, que a escola passa também, todo dia tem que passar por algumas mudanças. Nós, individualmente, temos que passar por mudanças. O grande educador, ele conta que foi numa escola de 30 anos, 40 anos, ele tinha passado por lá, acho que como estudante. Quando ele volta, a escola do bairro está lá localizada. Mudou a praça, mudou a igreja, mudou tudo em volta, tudo floresceu, tudo teve uma outra formatação. A escola continua a mesma, do mesmo jeito. Não, a escola tem que ser um lugar de alegria, de paz, um ambiente gostoso, em que eu goste de ir, me sinta bem, me sinta acolhido, fique à vontade, que também alunos, pais, comunidade, qualquer membro da comunidade se sinta feliz ao estar naquele lugar. É o que nós desejamos que aconteça sempre conosco na nossa escola APAE de Ponte Nova. Um grande abraço, meu muito obrigado ao senhor presidente e a todas vocês, todos que nos escutam. Grande abraço.